Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui as configurações. Tudo certo. Só um minuto, vão entrando aí. Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui com você nessa noite. Esperamos e oramos muito por este momento, por essa aula, por esse nosso encontro, né? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não me conhece pessoalmente, então eu tenho certeza absoluta que foi o Senhor que as trouxe aqui nessa noite, e eu fico com meu coração mais aliviado. Porque você não está aqui porque você conhece a Fabi. Você não está aqui porque você quer assistir uma aula diferente, de repente não tinha nada para fazer. Não, você está aqui porque o Espírito de Deus trouxe você aqui. Então eu fico com meu coração aliviado e quero ser usada como instrumento de Deus nessa noite. Há muitas semanas que eu tenho orado por este momento. Nós trocamos a data duas vezes. Essa aula era para ter acontecido na segunda-feira, no dia 8, mas por alguns motivos não deu certo e você está aqui hoje, no dia 10, neste momento, para assistir essa aula, para juntas nós conversarmos a respeito de filhos, que é o nosso bem mais precioso, para juntas conversarmos a respeito de família, para falarmos, quem sabe, um pouco das nossas dores, das nossas dificuldades. E eu hoje vim aqui também para trazer soluções, para te ajudar com soluções baseadas na palavra de Deus, para que o relacionamento entre você e seus filhos tenha melhora. Né? Cada dia a gente tem buscado por melhora. Muitas das mães que estão aqui são mães que oram, né? São mães que estão conosco ali no grupo. Perdão, hoje nós estamos com mais de 400 mães que oram, mães de todo o Brasil, mães até de fora do Brasil, que têm se ajoelhado, se prostrado, que têm estudado a palavra de Deus com afinco, que têm se esmerado mesmo, né, nessa função de ser mãe cristã, de ser mãe que ora, praticante. Não é isso? Eu tenho falado com as meninas ali. Você é uma mãe que ora praticante ou você é uma mãe que ora não praticante? E aí, que tipo de mãe você é? Nós temos também aqui algumas amigas que vieram pelo Instagram, né? Eu fiz o anúncio da aula convidando todas as mães do Mato Grosso do Sul e do Brasil para estarem nessa aula conosco hoje. Então, se você veio pelo Instagram, se você veio pelo grupo, não importa, o importante é que você veio trazida pelo Espírito Santo de Deus. Seja muito bem-vinda a essa aula. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar e te levar a um novo patamar em seus relacionamentos dentro do seu lar, tá certo? Mais uma vez, seja bem-vinda, vai se acomodando. Como em todas as aulas, eu preciso que você tenha papel e caneta à mão. Nós vamos fazer algumas anotações durante essa aula, então é necessário que você tenha papel e caneta e, é claro, a sua Bíblia também. Traga a sua Bíblia, porque aqui nós estamos lidando com mães cristãs, com mulheres de Deus, com mulheres que têm se levantado para erguer a bandeira da família nesse mundo em que as nossas famílias, né, estão jogadas na lama. Perdão mais uma vez. O mundo tem tentado deixar a nossa família lá embaixo, né? Ser pisada, mas nós estamos aqui posicionadas como mães cristãs para não deixar que isso aconteça. Vou tomar um pouquinho d'água para ver se melhora um pouquinho a voz enquanto as outras mãezinhas vão chegando, tá certo? Eu quero me apresentar, eu sou a Fabi Lima, né? Sou casada há 25 anos com o Jonas, ele com certeza está aí assistindo também. Nós temos dois filhos, uma filha de 20 anos, que já é casada também, tem uma filhinha, me deu uma neta linda, que é a Maria Alice, de 1 ano e 8 meses, e nós temos o João Fernando, de 17 anos. Nós somos cristãos desde sempre, criamos os nossos filhos no altar, aos pés do Senhor, né? Temos ensinado e trabalhado com crianças e adolescentes há 25 anos, liderando esse grupo aí em nossas igrejas.
Há 10 anos temos trabalhado também com famílias, né? Orientado, aconselhado, ensinado a questão da intercessão de famílias. E há 2 anos estamos aí trabalhando nas redes sociais também para orientar mães, pais e também temos palestrado para filhos também, para adolescentes, pré-adolescentes em sua maioria, tá certo? Então, essa é a Fabi Lima. Se você não me conhecia, muito prazer, você é muito bem-vinda aqui, tá certo? Nós sabemos que na adolescência, né, é muito normal que os nossos filhos se afastem de nós. Eu costumo dizer que na primeira infância, até os 11, 12 anos, os nossos filhos, eles são um copo virado para cima. Estão dispostos a receber, são como esponja, né? Estão dispostos a receber afeto, a receber carinho, a receber conselhos. Eles nos têm como heróis, né? Como seus heróis. Mas depois dos 11, 12 anos, esse copo vira com a boca para baixo, né? A gente tenta colocar alguma coisa, tenta falar, tenta aconselhar, tenta demonstrar afeto e eles estão com a boca viradas para baixo, né? Um copo virado para baixo. É difícil ter acesso a esses filhos. Na adolescência, eles trocam, né, os seus heróis. Nós não somos mais os seus heróis. Eles nos destituem do nosso cargo e agora os heróis passam a ser os seus amigos, né? Os seus líderes, os seus professores e assim por diante. Então, nós nos vemos como pais numa enrascada. A gente pensa assim, como é que eu posso ter acesso? Eu não consigo abraçar, eu vou levar na escola, né? Quero dar um abraço, ele fala, não, mãe, não vem pagar esse mico aqui, né? Não quero pagar esse mico. Como é que a gente tem acesso a esses filhos, né? É nessa aula que você vai aprender um pouco em como ter acesso aos seus filhos, né? E eu estou dividindo isso aqui com você essa noite, porque eu quero que você viva realmente um novo patamar nos seus relacionamentos dentro da sua casa. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu e minha família temos nos dedicado a trabalhar orientando pais e também filhos. E aí a gente resolveu usar as redes sociais para que a nossa influência tenha maior alcance, né? As redes sociais nos ajudam nesse sentido. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, que eu estou aqui essa noite, tá certo? Antes de nós começarmos a nossa aula, então, vamos orar, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que esteja conosco. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor preparou esse momento para nós. Estamos aqui, Pai, nos colocando nas tuas mãos nesse momento, abrindo o nosso coração e mente para o Senhor. Fale a nós através da tua palavra nessa noite, através dessa aula. Traga mais e mais mães até aqui e que muitas possam ser alcançadas pelo teu amor e pela tua graça. É em nome de Jesus que pedimos essas bênçãos. Amém. Vamos à aula, então. Antes de começar, eu quero passar a vocês algumas estatísticas. Não se apavorem, essas estatísticas são assustadoras, mas nós precisamos pensar um pouco a respeito disso. Olha só, algumas estatísticas mostram que 59% dos jovens hoje criados na igreja abandonam a instituição após chegarem à maioridade. 59%. Você está com o seu caderno aí, com a sua caneta? Anote isso então. 59% dos jovens abandonam a igreja após alcançarem a maioridade. Apenas 2 em cada 10 jovens adultos acham importante frequentar a igreja. Ou seja, apenas 20% dos jovens adultos, mesmo criados na igreja, acham importante frequentar a igreja. E mais de 35% hoje têm adotado uma postura anti-igreja. Então, na juventude, eles se afastam da igreja e adotam uma postura anti-igreja. É aquele que vê uma mensagem de um pastor na internet, ele vai lá e condena aquela mensagem. Vê os jovens entregando folheto no semáforo, ele condena aquilo. Então, ele tem uma postura anti-igreja mesmo. Ele não quer saber de igreja. Mesmo tendo sido criado na igreja,
35% dos jovens adotam essa postura. Em 2021, mais de 80 mil pessoas deixaram as fileiras da igreja. Após o primeiro ano da pandemia, em 2021, 80 mil pessoas deixaram as fileiras da igreja. Amadas mãezinhas que estão aqui nessa noite, essas estatísticas deveriam nos levar ao desespero. Quando eu passo essas estatísticas nas palestras que eu tenho feito, nas visitas que eu tenho feito a diversas igrejas, isso realmente tem me feito sofrer e chorar junto com as mães que assistem essa palestra. Talvez isso seja uma realidade na sua vida e talvez seja por isso que você está aqui nessa noite. Essas estatísticas nos trazem desespero. Mas nós precisamos nos lembrar que nós, pais, principalmente nós, mães, temos maior influência sobre os nossos filhos. A sua maior influência, mãezinha, coloque isso na sua mente e anote isso no seu caderno nesse momento. A sua maior influência é a sua família. Outra coisa que precisamos pensar, não é culpa dos outros o que os nossos filhos se tornaram. Não é culpa da igreja, não é culpa dos líderes, não é culpa dos pastores, não é culpa de ninguém o que os nossos filhos se tornaram ou se tornarão. E por último, eu queria que você anotasse isso aí. Nossos filhos não serão mais cristãos do que nós somos. Não espere isso. Não espere que seu filho tenha mais apego à palavra de Deus do que você tem. Não espere que seu filho queira ir à igreja mais vezes na semana do que você vai. Não espere que ele tenha vontade de cantar no louvor se você não tem. Nossos filhos não serão mais cristãos do que nós somos. E a gente precisa entender isso. Você já pensou que a comunicação com seu filho na idade da adolescência pode não ser mais eficaz hoje, porque, na verdade, na adolescência, o que é mais eficaz é o nosso exemplo? Talvez os seus filhos adolescentes não precisem mais se comunicar com você e nem queiram se comunicar com você através de palavras. Talvez os nossos gestos, as nossas ações farão mais efeito sobre eles do que muitas palavras. E eu vou dizer uma frase agora que eu vi nas redes sociais esses dias. É uma frase que me impactou e que eu trouxe para você nessa noite. E você precisa anotar essa frase. Se conversa resolvesse rebeldia, Deus chamava Lúcifer para uma reunião. Você já pensou nisso? Quantas vezes você tem tentado conversar com seus filhos adolescentes ou pré-adolescentes e não adianta nada. Sabe por quê? Porque nessa frase, muita falação não faz diferença nenhuma na vida deles. E aquele ditado, entra por aqui, sai por aqui, se torna real na adolescência. Então, talvez na adolescência o método seja outro. E nessa noite eu vou te mostrar qual é o método que funciona. É um método que funcionou dentro da minha casa. Eu estou aqui como prova viva daquilo que funcionou dentro da minha casa. E nessa aula eu quero mostrar isso a você. Portanto, não saia daí. Não disperse. Fica aí, continua aí com sua Bíblia, com seu caderno, com seu lápis, com sua caneta. Fique aí anotando. Eu quero trazer para você algo muito importante. Eu gostaria de levar você ao passado um pouquinho. Como é que eram as reuniões de família 30 anos atrás, nos dias de domingo? Como é que era? Você consegue se lembrar? Como é que as famílias se reuniam? Você consegue se lembrar? Geralmente elas se reuniam na casa dos avós. Ali chegava todos os primos, os tios,
faziam aquele almoço de domingo, né? Aquela macarronada, aquele frango assado. Aí, na parte da tarde, se fazia aquela pamonha, todos as tias se reuniam ali para conversar, para bater papo. E tudo isso era feito onde? Você se lembra? Onde era feito tudo isso? Ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Você consegue se lembrar disso? Você consegue sentir, perdão, vou precisar colocar aqui para carregar. Você consegue se lembrar disso? Você consegue sentir o cheiro do pão na casa da sua avó quando você ia lá na infância, na adolescência? Você consegue sentir o cheiro do frango assado, né? Você consegue sentir o perfume, o cheiro daquela casa de fazenda, daquela casa na chácara, na roça? Você consegue se lembrar disso? Sabe, alguns anos atrás, as famílias se reuniam ao redor da mesa para conversarem. Infelizmente, isso não tem acontecido hoje. Você pode ir a qualquer restaurante, lanchonete ou shopping center e você vai perceber que as famílias estão ali, reunidas, porém desconectadas. E eu quero dizer para você hoje que muitas vezes, como eu já disse anteriormente, o falar demais não vai trazer tantos resultados como talvez o toque, o olho no olho. E isso pode ser feito, sabe onde, queridas? Ao redor da mesa, nas mesas de refeições. A comunicação entre pais e filhos adolescentes pode melhorar 95% quando nós nos sentamos à mesa com os nossos filhos. Há quanto tempo você não faz isso? Mário Sérgio Cortella, um famoso filósofo brasileiro, diz que nós estamos perdidos dentro de casa, cada um dentro da sua toca. Nós temos uma família reunida, porém não famílias unidas, porque cada um está dentro da sua toca. Alguns estudos da Universidade Harvard, uma universidade famosíssima dos Estados Unidos, dizem que famílias que se sentam à mesa, filhos que se sentam à mesa, têm melhor resultados acadêmicos, têm maior facilidade para escolher suas companhias e escolhem boas companhias e quase não têm tempo para acesso a álcool, sexo livre e drogas. Alguns adolescentes pesquisados durante 15 anos mostraram que essas famílias tinham a média de pelo menos 5 refeições em família durante a semana. Nós sabemos que nós, comumente, em nossas famílias, comemos 3 refeições ao dia, né? Nos alimentamos 3 vezes ao dia. Então, se uma semana tem 7 dias, nós faríamos 3 vezes 7, 21. Nós temos 21 oportunidades de nos alimentarmos durante a semana. Se fizéssemos pelo menos 5 dessas refeições em família, das 21 oportunidades que temos, nossos filhos saberiam escolher melhor suas amizades, teriam melhor desenvolvimento acadêmico e não se envolveriam facilmente com álcool, sexo livre e drogas. Quem não quer isso? Mas por que, mãezinhas, eu quero fazer uma pergunta a vocês nessa noite. Por que estamos tão preocupadas, então, em levar os nossos filhos à igreja, mas não estamos preocupadas em servi-los à mesa? Você já pensou sobre isso? Por que a gente está aqui hoje, nessa noite, preocupada em melhorar a comunicação com os nossos filhos, preocupadas porque eles não querem mais ir à igreja, preocupadas com as escolhas de amizades que eles estão fazendo, mas não estamos preocupadas em servi-los à mesa? Eu quero fazer você pensar nessa noite, né? Eu fiz uma pesquisa no Instagram, fiz uma pesquisa com 100 famílias, foram 100 famílias pesquisadas, e fiz uma pergunta para os pais ali do meu Instagram, né? Qual o momento, né? Aliás, quantas vezes vocês fazem refeições juntos durante a semana? Aí eu dei 4 possibilidades, 1 vez por semana, 3 vezes por semana,
7 vezes por semana ou quase nunca? Responda aí para mim. Quantas vezes você se reúne com sua família para fazer as refeições à mesa? E eu vou dar o resultado da pesquisa a vocês. 9% disseram que se reúnem uma vez por semana. Deve ser ou no sábado ou no domingo, né? Aos finais de semana. 29% das famílias pesquisadas me disseram que se reúnem 3 vezes por semana. Então, deve se reunir no sábado, no domingo à noite. Algumas famílias, 35%, disseram que se reúnem 7 vezes por semana. Então, eu penso que essas famílias, pelo menos uma vez ao dia, durante a semana, fazem as refeições juntas. E 25% responderam que quase nunca fazem suas refeições em família. Isso é um problema. Isso é um problema muito grande, porque não fazer refeições em família quebra a comunicação entre pais e filhos. Pense que você tem um filho de 7 anos. Ele vai à escola todos os dias, digamos que ele estude na parte da manhã. Ele vai à escola, lá sempre seu filho, eu vou te lembrar disso porque às vezes nós nos esquecemos, seu filho pode se encontrar com um coleguinha que é mais rico que ele, que é mais alto que ele, que é mais magro que ele, que é mais inteligente que ele. Então, de alguma forma, a autoestima do seu filho é afetada, além do que ele tem uma tendência muito grande de sofrer bullying, né? Então, digamos que durante essa semana seu filho foi à escola, sofreu algum tipo de repressão, sofreu bullying e voltou para casa na hora do almoço com o coração muito apertado. Lembre-se que ele tem apenas 7 anos. Quando ele chegou em casa, o que ele encontrou foi uma panela de comida fria em cima do fogão e nada mais. Seus pais estão trabalhando, você está trabalhando, porque afinal de contas existem muitos boletos para pagar, seu esposo está trabalhando e não tem ninguém em casa, a não ser muitas vezes uma secretária que está ali para atendê-lo na hora das refeições. Ele olha para aquela panela e pensa, acho que eu vou comer um salgadinho, uma bolacha. Entra para o seu quarto, pega seu celular e passa a tarde ali. Aquele sofrimento fica guardado dentro do seu coração. Passam-se vários dias, isso acontece novamente e acontece novamente durante muitas semanas. Ele não tem com quem conversar porque as refeições à noite também não são feitas em família. Afinal de contas, como diz Mário Sérgio Cortella, cada um está em sua toca. O pai está no sofá, a mãe está no quarto, o irmão mais velho está em outro quarto, e aquela criança de 7 anos vai guardando aquilo dentro do coração. E sabe o que acontece quando ele chega na fase da adolescência? Dói meu coração, mas eu preciso dizer isso a vocês. Sabe o que acontece, amadas? Ele começa a se cortar, ele quer morrer, ele está em depressão, ele tem crise do pânico. E aí a gente olha para aquele filho e a gente diz, por quê? Eu dei tudo para ele, por que ele está sentindo isso? Porque lá na primeira infância, o seu saquinho de afetividade não foi preenchido com a presença do seu pai e da sua mãe, principalmente durante as refeições. É triste isso. Eu sei que nesse momento eu estou te fazendo pensar. Eu estou te fazendo pensar. E é para você pensar mesmo que eu te trouxe para essa aula nessa noite. Sabe, você deve conhecer o livro As 5 Linguagens do Amor. Nesse livro, o autor fala das 5 linguagens do amor que cada ser humano tem. Alguns se sentem amados por palavras de afirmação, outros por toque físico, outros por qualidade de tempo, outros por ações de serviço e outros por presentes. Quando o autor fala no livro As 5 Linguagens do Amor para Adolescentes, quando ele fala sobre o tempo de qualidade ou qualidade de tempo, que é uma das linguagens do amor do adolescente, ele fala que as refeições à mesa são um ótimo momento para estreitar os laços pais-filhos. Você quer dar qualidade de tempo para seu filho? Se alimente com ele, faça as refeições com ele à mesa. Mas sabe, amadas, Satanás sabe muito bem disso.
E aí ele tem nos ocupado com muitas coisas, e pasmem, com coisas boas até. Com muito trabalho, o trabalho é uma coisa boa. Com tempo de lazer demasiado, e isso também é muito bom. Com tempo demais nas redes sociais, né? Às vezes nós temos gasto tempo demais nas redes sociais. E pasmem, tempo envolvido em coisas da igreja também. Temos gasto tempo demais com isso e não temos tido tempo para fazer as refeições à mesa com os nossos filhos. Então Jesus chega para o jantar, como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, comerei com ele e ele comigo. Mas estamos tão ocupadas que Jesus chega à nossa casa e bate, e chama pelo Pai, mas o Pai não está em casa para abrir a porta para Jesus. O Pai está trabalhando até tarde, porque afinal de contas ele precisa pagar o boleto do carro. E aí Jesus bate a porta, pensando que talvez a mãe abrirá a porta para que Jesus entre e jante com a família, mas a mãe também não está em casa, ela está envolvida em 1000 atividades. E aí Jesus bate a porta da sua casa. Seu filho adolescente, que está lá no quarto com a luz apagada e o celular ligado, não ouve Jesus bater. E aí sabe o que Jesus faz, amadas? Jesus tem que voltar. Ele não entra na sua casa e ele não pode fazer as transformações necessárias, porque não tem ninguém para abrir a porta para que Jesus jante com a sua família. Isso é muito triste. Precisamos parar para pensar nisso. Jesus e todo o seu discipulado foi feito ao redor de uma mesa. Não foi feito nas classes no templo, não foi feito na sinagoga. Quando Jesus quis transformar a vida de Zaqueu, ele disse para Zaqueu: hoje eu vou pousar a sua casa. E aí Zaqueu serve um jantar, Jesus se assenta à mesa com Zaqueu. E antes que terminasse o jantar, Zaqueu já estava convertido. Ou vocês acham que Jesus se sentou à mesa com Zaqueu e disse para Zaqueu: Zaqueu, seu ladrãozinho de uma figa, hoje nós vamos acertar as contas? Não. Jesus apenas se sentou à mesa com Zaqueu. Jesus mostrou para Zaqueu que ele era amado, que ele era importante. E antes que a refeição terminasse, Zaqueu havia sido transformado pela presença de Jesus. E eu pergunto, faz quanto tempo que Jesus não se senta à mesa com sua família? Como é que Jesus vai transformar o coração do seu filho adolescente, do seu filho adulto, da sua criança, se Jesus não tem se sentado à mesa com a sua família? Para quem você precisa estender graça, perdão e salvação através da mesa? Para seu filho. A comunicação pode ser estreitada através dos alimentos servidos à mesa. O autor das 5 linguagens do amor para adolescentes diz: que adolescente não gosta de comer? E por que nós, mães, não estamos usando esse método para tentarmos acesso ao coração dos nossos filhos? Faz quanto tempo, amada, que você não faz a batata frita que ele gosta, o bife acebolado, que você não compra uma pizza e chama os amigos dele para comerem juntos? Eu disse aqui no início para vocês, vamos parar de falação e vamos partir para a ação. Quer que seus filhos sejam de Deus? Alimente-os à mesa. Precisamos fazer isso. Isaías 58 diz que no nosso mundo hoje há muitos famintos que não estão sendo alimentados. E muitas vezes esses famintos são os nossos filhos. Eles estão carentes de afeto, eles estão carentes de aceitação, de amor, de bondade, porque não temos tido tempo para trazê-los à mesa. Em Salmo 128, que é o Salmo da família, o salmista diz que a nossa família se sentará ao redor da mesa. Apocalipse 19 diz que naquele grande dia, quando Jesus voltar para nos buscar, nos assentaremos numa grande mesa e ele mesmo nos servirá.
E Lucas 14:15 diz que felizes são os que se assentarão à mesa no reino de Deus. Queridas, foi por isso que eu preparei a aula dessa noite. Foi para trazer para você uma nova visão a respeito da comunicação entre você e seus filhos. Na verdade, o que eu preparei para você hoje foi a oferta de uma mentoria. Eu preparei há 2 anos uma mentoria baseado naquilo que eu vivi com os meus filhos adolescentes dentro de casa. E essa mentoria oferece uma solução para que você possa estreitar os laços entre você e seus filhos. Talvez você veio para essa aula hoje desesperada. Talvez você tenha feito uma oração há alguns dias, há algumas semanas. Talvez você tenha orado e pedido ao Senhor que te mostre um caminho. E eu vim aqui hoje como resposta de Deus para você. Eu quero te ensinar através de uma mentoria especial como é que você vai usar as chaves corretas, trazendo seus filhos para se sentarem à mesa com você. Sim, sim, Fabi, é só isso que eu preciso fazer? Sim, é só isso que você precisa fazer. É só cozinhar. É só trazer os seus filhos à mesa. E à mesa eu vou te dar as chaves que você vai utilizar para abrir o coração e a mente dos seus filhos. E através do Espírito Santo, transformar a vida e as decisões deles. Sabe, amigas, há 3 anos, no início da pandemia, eu me via como você. Eu estava desesperada porque eu me vi em casa com meus 2 filhos adolescentes. Nós estávamos juntos, porém cada um dentro da sua toca. E a mesa, a realidade da mesa chegou na minha casa, trazida pelo Senhor. E eu tenho certeza que as mudanças acontecerão na sua vida como aconteceram na minha, se você aceitar essa verdade como uma verdade presente para esse século. Para quem que é essa mentoria? Para quem que é essa mentoria? Para mães que querem resgatar vínculos com seus filhos, adolescentes, sem posição e sem conflitos, de forma simples e saudável. Aquele vínculo que você tinha com eles na infância. Eu quero ensinar você a, através da mesa, resgatar esses vínculos e trazer os seus filhos para perto de si. Do que se trata, Fabi, essa mentoria? É uma mentoria 100% online, onde você pode assistir às aulas no seu tempo, onde durante 4 semanas, às segundas-feiras, nós estaremos reunidas de forma online para estudarmos princípios importantíssimos a respeito da mesa estabelecidos na Palavra de Deus. Nessa mentoria, nós teremos 5 módulos. Primeiro, entendendo o meu filho adolescente, a mesa posta em a Palavra de Deus, a mesa é um lugar de propósito, a mesa é um lugar de ensino e, por fim, dentro da mentoria, nós teremos uma aula prática, onde nós decidiremos juntas tratar a mesa como um legado que passaremos de geração a geração. Isso não é incrível? Uma mentoria onde você vai estar na segunda-feira reunida comigo durante 1 hora apenas. Eu vou te dar as chaves da virada, da comunicação entre você e seus filhos. Se você escolher hoje participar dessa mentoria, fica aí. Você vai ter 3 bônus. Eu vou te dar um teste para você entender se você conhece o seu filho ou não, um teste em PDF. Eu vou te dar uma lista também em PDF de perguntas que você vai começar a usar dentro da sua casa durante as refeições para interação com seus filhos. E ainda você vai ganhar um plantão tira dúvidas de 1 hora comigo pessoalmente, de forma online, claro, para você tirar as suas dúvidas a respeito do estudo da semana, daquilo que estaremos estudando durante a semana. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu quero ajudar você. Eu tenho sido procurada por muitas mães. Através do meu direct, do meu WhatsApp, muitas mães que me procuram e dizem: Fabi, me ajuda. Me fala alguma coisa da experiência que você tem com adolescentes. Eu preciso de ajuda. Através disso, então, em resposta a isso, eu desenvolvi essa mentoria que pode ajudar você. Agora, Fabi, quanto custa essa mentoria?
Essa é a pergunta principal que a maioria das mães me faz. Eu tenho dado uma olhada, né? Quando comecei a elaborar a mentoria, eu dei uma olhada em mentorias que estão sendo disseminadas por todo o Brasil, né? E não encontrei nenhuma mentoria de mesa que tratasse essa questão da mesa baseada na palavra de Deus. Esse é um diferencial da nossa mentoria. Você não vai encontrar nenhuma outra mentoria no Brasil que seja de mesa posta, que seja baseada na palavra de Deus. Esse é o diferencial da nossa mentoria. E aí eu vi algumas mentorias, né, que estão sendo disseminadas por aí, que custam em média, 500, 600 reais essas mentorias. E aí eu fiquei pensando, esse valor é inacessível para as mães a que eu tenho acesso, né? E aí, por outro lado, eu fiquei pensando, às vezes os nossos filhos estão num grau de distanciamento tão grande de nós que não dá tempo nem de esperar para a mentoria, tem que levar direto para a terapia. E quanto custa uma sessão de terapia hoje? No mínimo, se você não tem plano de saúde, R$ 200 a sessão. Você precisa de pelo menos uma sessão por semana. Então, você gastaria R$ 800 de psicoterapia para seus filhos, para trazê-los para perto de você. Quanto tempo isso demoraria? Pensando nisso, eu pensei num preço que não chegasse nem à metade nisso. Eu pensei num valor simbólico, porque eu quero de verdade que essa mensagem da mesa transforme a sua família, assim como tem transformado a minha. Essa mentoria, quando eu dou ela durante o ano, e não nesse pacote promocional que eu vou oferecer agora, ela custa hoje R$ 199, com 5 módulos e com os bônus que eu vou oferecer a você. Mas hoje, se você quiser entrar na minha terceira turma de mentoria, você vai pagar apenas R$ 99,90. Esse valor você pode pagar ou no Pix ou no cartão de crédito. Com o cartão de crédito vai ter um acréscimo de R$ 9,90. Então, para quem pagar no cartão de crédito, R$ 109,90. Para quem pagar no Pix, R$ 99,90. Você quer esperar a destruição da sua família para tomar uma atitude? Tome uma atitude hoje. Você precisa tomar uma atitude. Quanto custa a salvação dos seus filhos? Será que a salvação dos seus filhos custa mais do que R$ 3,30 por dia durante um mês? Quanto custa a salvação dos nossos filhos? Sabe, amigas, eu vejo mães desesperadas, mas que estão buscando perdão, mas que estão buscando soluções fáceis. Sabe quais soluções que elas estão buscando? Fabi, ora por mim. Fabi, intercede por mim. Fabi, coloca meu nome lá na lista de oração, mas que não querem fazer nada além disso. Não querem agir. Eu estou aqui hoje, nessa noite, chamando você para a ação. Você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar de atitude. Enquanto há tempo, enquanto seus filhos estão dentro de casa, alguma coisa precisa ser feita. Há um chamado desesperado do Espírito Santo por mães que queiram mudar a história do nosso mundo. Amigas, irmãs que estão aqui nessa noite, se nós como mães não nos posicionarmos, nós não teremos uma geração de filhos que pregarão, que profetizarão, que sonharão e que estarão aguardando a volta de Jesus. Será que os nossos filhos farão parte das estatísticas daqueles que saíram da igreja nos próximos anos? O que você está esperando para tomar uma atitude? Um dia meu filho adolescente, me vendo envolvido, e o pai também envolvido com as coisas da igreja, me perguntou: mãe, você me ama? Naquele momento, queridos, o Espírito Santo tocou meu coração e eu entendi que eu deveria colocar minha vida e meus esforços a favor da salvação dos meus filhos, e foi isso que eu fiz.
E no dia que eu orei pedindo ao Senhor uma resposta, a resposta que Ele me deu foi a mesa, foi as refeições à mesa. Mas dentro disso existem algumas chaves que eu preciso entender para que realmente as refeições à mesa tenham sentido espiritual na vida dos meus filhos. E é isso que eu quero ensinar a vocês através da mentoria. Talvez você pense assim, mas Fabi, se eu não tiver dinheiro agora, eu posso esperar? Pode esperar para a próxima turma, sim. Se a salvação do seu filho pode esperar, então você pode esperar. A salvação do seu filho pode esperar? Não pode esperar. O tempo é hoje, queridas. O tempo é hoje. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir hoje. Você precisa se colocar à disposição do Senhor, do Espírito Santo. Eis que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele vai entrar na sua casa e vai comer com você e sua família. Você quer isso hoje para sua família? Você quer o Espírito Santo de Deus sentado à mesa com sua família nas refeições, fazendo as transformações necessárias na vida de seus filhos? Então tome uma decisão. Venha comigo, vamos participar da próxima turma de mentoria. Clica no link que está aqui embaixo. Clica no link da bio do Instagram, se você está assistindo essa live, essa aula pelo Instagram, e faz a sua inscrição na próxima segunda-feira. Eu quero estar com um exército de mães que estão posicionadas. Mães que oram, mas também mães que agem. Não adianta você ficar orando e não agir. Não adianta você ficar pedindo oração na igreja, oração para os seus líderes, para suas amigas e não agir. O Senhor está te chamando hoje à ação. Agora, clica no link, faz a sua inscrição e vamos participar da terceira turma de mentoria MP Team, mesa posta para adolescentes. Nós precisamos tomar uma decisão hoje e eu quero insistir com você. Não fica pensando, esse valor é um valor simbólico, quanto vale a salvação do seu filho? Quanto vale, amada, a salvação do seu filho? O céu não será o mesmo se o seu filho não estiver. O Senhor colocou na sua mão a responsabilidade de guiar o seu filho às mansões celestiais. É a sua responsabilidade como mãe. Está em suas mãos nessa noite a salvação dos seus filhos. O que você vai decidir? Para terminar essa aula, eu quero ler para vocês o depoimento de duas mães que participaram da primeira e da segunda turma da mentoria. Fabi, a comunicação aqui melhorou muito, graças a Deus eu pude perceber onde estava errando e ajustei as coisas. Vejo que a mentoria veio para abrir os meus olhos espirituais e com isso melhorou demais a nossa conexão. Mais uma vez, Fabi, eu quero agradecer por toda a ajuda e dedicação conosco. Obrigado pelas orações e direção, diz a Renata, mãe da Emily, de 13 anos. Outro depoimento. Aos poucos estou vendo mudanças. Meu filho está conversando mais comigo, mais calmo e menos mal-humorado. A mentoria me ajudou a ver o quanto eu preciso melhorar e confiar na obra do Espírito Santo. Abrir meus olhos para pequenas atitudes dele, que muitas vezes é apenas um quero-colo. E eu me colocando como sargentona, que coisa triste. Essas últimas semanas me abriu mais os olhos e assim eu vou orar e agir mais por meus filhos. Essa é a Vanderleia, mãe do Arthur, de 14 anos, e mãe da Valentina, de 3 anos. Você ainda está com dúvida? Eu estou aqui porque eu sou um testemunho vivo do que Deus fez na minha família através da mesa, da mentoria. Eu vou te contar mais sobre as experiências que eu vivi durante esses 3 últimos anos. E estou escrevendo um livro a respeito disso, e o título do livro é Adolescentes Guiados pelo Espírito à Mesa, porque é na mesa que você vai pastorear os seus filhos, é na mesa que você vai se comunicar com seus filhos. Não é lá na igreja, não.
E não é o pastor nem o líder de jovens, é você. A responsabilidade é sua. Eu não vou mais me delongar. Eu vou pedir ao Espírito Santo que haja no seu coração. Tome uma decisão. Clica no link que está aqui embaixo. Clica no link na bio se você está assistindo pelo Instagram. E tome uma atitude. Eu te espero na segunda-feira, na terceira turma de mentoria do MP Team. Que Deus abençoe a sua vida. Não podemos mais esperar que adolescentes queiram morrer, que se suicidem, que passem por depressão, que não queiram mais adorar ao Senhor nos finais de semana junto com sua família, junto com vocês, que são pais. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque essa aula abriu os nossos olhos para muitas coisas que não estávamos vendo. Eu sei que muito mais coisas o Senhor quer nos mostrar. Jeremias 33 diz que coisas profundas o Senhor quer revelar a nós. E eu tenho certeza que nessa mentoria o Senhor vai revelar coisas grandiosas a cada mãezinha que veio aqui nessa aula, nessa noite. Mas nós sabemos que nós precisamos fazer a nossa parte e o Senhor fará a sua. Então, neste momento, nos colocamos nas tuas mãos e dizemos sim, eu quero participar dessa mentoria. Eu quero aprender mais de ti, Senhor. Eu quero me sentar à mesa contigo e com a minha família. Entregamos as nossas decisões nessa noite ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu espero você na próxima segunda-feira, na nossa primeira aula, na aula inaugural da mentoria, da terceira turma da mentoria MP Team. Deus abençoe a sua noite e a sua família.